que a Virgem das Dores estenda um manto sagrado dela sobre a vida da Lili. Oremos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faça favor de levantar um pouquinho ainda. Nós hoje vamos orar, clamando ao Senhor pela justiça dele em nossa vida. O tema de hoje é orne-se da justiça de Deus. Um verbo que vem no imperativo, te mandando ornar-se da justiça de Deus. E como justiça tem muito a ver com o nosso caráter, é um atributo de Deus, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e muitas vezes essa imagem ela vai se descascando, ela vai se desgastando pelos nossos pecados, e nós vamos perdendo o que há de bom, a essência de Deus em nós. Só pela graça do Espírito Santo, só pela graça de Deus é que nós vamos sendo resgatados. E como nós precisamos de justiça. Então, mais uma vez, ergue teus braços lá no alto. E peçamos ao Espírito Santo que Ele venha mesmo soprar em nós. Que Ele venha agora soprar da nossa mente tudo aquilo que é distração, tudo aquilo que possa vir roubar a palavra de Deus do nosso coração nessa noite. Que esse Espírito Santo venha soprar agora em todas as áreas da nossa vida. Que Ele venha trazer luz onde há trevas. Que Ele venha dissipar o mal. Que Ele venha dissipar as distrações. Que Ele venha dissipar agora do nosso coração tudo aquilo que nos impede de fazer e de sentir a vontade de Deus sobre nós. Então clamamos, sopra Espírito Santo, sopra em nós, sopra Espírito Santo, vem com esse sopro renovador, vem com esse sopro restaurador, venha transformar o nosso interior e venha nos selar nesta hora, para que a palavra de Deus não seja roubada, mas que ela produza em nossos corações frutos 100 por 1, conforme a vontade de Deus. Sopra em nós, Espírito Santo. Erga teu braço, erga teus braços, sopra, Espírito Santo, sopra, coloque-se na presença do Senhor. Em nós, sopra em nós, sopra em nossa mente, em nós, sopra em nós, sopra em nós, tira todo medo e incerteza, sopra em nós, aumenta a nossa fé, sopra o medo, sopra as dúvidas, sopra Espírito Santo. sopra em nós, sopra em nós. Agora sim você pode ir se sentando, tomando a palavra de Deus em tuas mãos. Quando se fala de justiça, às vezes a gente acha que é fácil, né? Que justiça é uma palavra tão falada. E como a gente gosta de justiça? Como a gente gosta que a justiça seja feita em nossa vida? Como tantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Acontece alguma coisa, ai, fulano foi injusto comigo, não é assim? Quantas dores nós trazemos em nossos corações e nossas almas, por nos sentirmos injustiçados diante de tantas situações. Mas é importante que nós paremos e reflitamos aquilo que é justiça de verdade.
e o que é justiça de Deus. Eu vou começar te falando o Catecismo da Igreja Católica, lá no seu parágrafo 1807, ele fala que justiça, ele fala de justiça como uma virtude moral, que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhe é devido. Vou repetir. Virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo aquilo que é devido. Ou seja, constante e firme, constante, direto, não para, uma constância, aquilo que vai fluindo e tem que acontecer o tempo todo, constante, de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhe é devido. Pega comigo sua palavra no Salmo 33. Eu brincava com as meninas que eu achei tão difícil preparar essa palavra, porque na realidade, a Bíblia fala de justiça de Gênesis ao Apocalipse. Porque justiça é um atributo de Deus. E se é um atributo de Deus, faz parte da personalidade de Deus, está entranhado em Deus, é Deus. Em Deus não cabe a injustiça. Não cabe a injustiça. É retidão, é perfeição, é santidade. Não cabe injustiça em Deus. Então, diante disso, não fica fácil falar de justiça. Porque a Bíblia o tempo inteiro, se a Bíblia é a palavra de Deus, como palavra de Deus, Gênesis ao Apocalipse, nós vamos achar a palavra justiça. Mas o Salmo 33, tem alguns versículos que eu quero trabalhar de forma especial, mas como ele é um salmo, que ele é um bálsamo, que a palavra de Deus é bálsamo para a nossa alma, vamos ler o salmo. O título do salmo aqui na minha Bíblia é Ação de Graças pela Libertação Recebida. De Davi, quando simulou alienação na presença de Abimeleque. Despedido por ele, partiu. Bendirei continuamente ao Senhor. Seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor. Ouça-me os humildes e se alegre. Glorificai comigo, Senhor, e seus ouvidos atentam aos seus clamores. O Senhor volta sua face irritada contra todos aqueles que fazem o mal, para apagar da terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm espírito abatido. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Ele protege cada um de seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Vocês conseguiram entender esse salmo? Vocês conseguiram entender aquilo que o Senhor faz na vida do justo? Por que nós precisamos nos ornar da justiça divina? Porque Deus se agrada daquele que é justo. E a nossa justiça, ela precisa aparecer. Ela precisa transparecer em nós. Quando nós falamos ornar, não é simplesmente enfeitar. A igreja hoje está ornamentada. Vocês estão percebendo? Ela não está só enfeitada. Se ela tivesse com um arranjozinho só desse aqui no altar, a gente veria apenas um arranjo. Mas ela tem vários arranjos hoje. Então ela está ornamentada. E quando está ornamentado, a gente percebe muito rápido. Você já chega e você já percebe. Da mesma forma é a justiça de Deus em nós. Aqueles que olham para nós precisam ver em nós refletida a justiça do Senhor. Porque o Senhor é justiça. E se vocês prestarem atenção nesse salmo, ele vai nos dando ponto a ponto daquilo que a gente precisa ser para trazer sobre nós esse ornamento, para sermos justos diante de Deus e atrair a presença do Senhor, atrair o olhar do Senhor sobre nós, porque a palavra vai nos falar que o justo clama e Deus escuta, que o justo chama por ele e Deus vem livrá-lo.
que o justo é salvo, pode ser a tribulação que ele estiver passando, mas ele é salvo, porque o Senhor olha por ele e vem em seu socorro. Mas é preciso ser obediente a Deus, é preciso obedecer a palavra de Deus, e é preciso ter um caráter alinhado ao caráter de Deus. E justiça nada mais é do que você ser uma pessoa reta e de caráter, porque a justiça, ela precisa perpassar por todas as áreas da sua vida, seja em sua casa, seja em seu trabalho, seja na igreja, onde for que você, onde você estiver, você precisa transparecer que você é uma pessoa justa. As pessoas precisam olhar para você, elas precisam olhar para mim e ver a justiça de Deus em mim, porque o reto, aquele que caminha em retidão, é o que agrada a Deus. Em Gênesis 6, narra a história de Noé. E a palavra fala que Deus, ele caminhava com Noé. E a palavra vai falar que Noé era um homem justo diante de Deus. E que aquele homem agradou de tal forma o Senhor, que o Senhor o salvou e salvou a família dele. Vocês lembram da história de Noé? Não lembram? Deus manda Noé construir uma arca, por quê? Deus se entristeceu de tal forma com o homem, com o ser humano, porque aquele povo se corrompeu, aquele povo saiu de tudo aquilo que Deus tinha ensinado, de tudo aquilo que Deus tinha pregado. O povo de Deus abandonou os seus ensinamentos, abandonou a sua lei e se corrompeu. Virou um mundo corrompido. Não tem nada a ver com hoje em dia, né, gente? Nada a ver, né? O mundo se corrompeu. E Deus entristeceu por ter criado o homem. E resolveu que ia acabar com tudo. Porém, entre aquele povo corrompido, tinha um homem que agradou o coração de Deus, e que foi Noé. E Deus, porque esse homem não se corrompeu, porque esse homem deu a Deus o que é de direito de Deus. Justiça não é isso? Eu dar a Deus o que é de direito, eu dar ao próximo o que é de direito? Noé deu a Deus o que era de direito. Ele não se deixou corromper pelos maus costumes, ele não se deixou corromper pela corrupção daquela época, ele não se deixou corromper pelo modismo, ele se manteve firme, mesmo com o mundo todo ao redor dele corrompido. Os valores de Noé não foram modificados, não foram influenciados, porque era um homem que temia a Deus, era um homem temente. E sabe o que a palavra fala? Pega comigo aí para você ver. Gênesis 6. Não vou ler tudo, tá? Mas vou ler um versículo para você entender. Gênesis 6, 9. Começa a narração do dilúvio. Depois que Deus escolhe Noé, pede para ele construir a arca e salvar a família dele, né, os animais que Deus pede para ele salvar. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Quem anda com Deus? Quem é temente, quem obedece, quem teme a Deus e quem não faz de tudo para não fugir aos mandamentos de Deus, faz de tudo para cumprir aquilo que está na lei de Deus. Anda um pouquinho comigo aqui, em Gênesis 7, no versículo 1. O Senhor disse a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. Eu te reconheci justo. Eu te reconheci justo entre todos aqueles da tua geração. Porém, eu estou salvando tu e a tua família. Você está entendendo agora por que nós precisamos ser ornados da justiça de Deus? Por que nós precisamos andar em retidão com o Senhor? E se você, meu irmão, se você, minha irmã, traz em si essa retidão,
esse temor a Deus, essa obediência, você e a sua família serão salvos. Porque é promessa de Deus para nós. É promessa de Deus para nós. Mas é preciso andar em retidão. É preciso olhar para dentro de si mesmo. É preciso mudar o caráter. É preciso alinhar as posturas para que essa justiça de Deus se cumpra na sua vida. O segredo para você atrair a presença de Deus é ser justo, é caminhar em perfeição, é caminhar na obediência, é olhar para dentro de você e ver o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. É preciso olhar se estamos sendo justos com a nossa família, é preciso olhar se nós estamos andando de forma justa com as nossas contas, com a nossa vida financeira. Porque não é só com uma coisinha, não é só assim. Não, gente. Não. São todas as áreas da nossa vida. É tão bom a gente ler esse salmo. É tão bom a gente tomar posse dessas promessas de Deus. Mas para que isso aconteça, tem um preço. E esse preço, ele precisa ser pago. Esse preço, ele precisa ser pago com a nossa transformação. Amém? A Bíblia ainda vai nos mostrar tantos personagens que foram libertos de tantas formas e foram libertos devido à obediência, ao temor que eles tinham a Deus. Um outro também que a gente pode falar um pouquinho é Jó. Jó, a gente conhece a história de Jó, não conhece? Que Satanás andava, né, sobre a terra, vai ter ali uma audiência com Deus. Deus pergunta para ele de onde você está vindo, né? Eu estive por aí observando. Aí Deus pergunta para ele: você viu meu servo Jó? Um homem reto, perfeito, obediente, que me ama. Aí o indivíduo, mas também, né? Você cercou ele com uma muralha de proteção, você deu para ele de tudo, você permitiu que ele prosperasse em todas as áreas da vida dele. Eu queria ver se você tirasse tudo dele, se ele ia ser assim, se ele ia continuar sendo do jeito que ele é, né? E Deus então permitiu que tudo fosse tirado de Jó. E Satanás só não pôde tocar na vida de Jó, porque no resto foi um arraso geral. E naqueles momentos onde ele ia perdendo as coisas, o que Jó fala? Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, era um homem que amava a Deus, não por aquilo que Deus dava para ele, mas ele amava a Deus por aquilo que Deus é. Como é que um homem desse não atrai a presença de Deus? Como é que um homem desse não atrai a presença de Deus? Aí nós conhecemos, né? Ele passa por aquele tropelo todo, e Deus restitui tudo para ele. E ele ainda vai falar, né? Eu achava... Antes eu havia, né, ouvido falar de ti, agora eu te vi, e eu sei quem tu és. Agora eu sei quem tu és. Ou seja, um homem que amava a Deus, não por aquilo que Deus oferecia, mas amava a Deus por aquilo que Deus é. Um exemplo de um homem ornado da justiça divina, ornado da justiça de Deus. Depois nós temos Daniel. Foi escolhido para ir para o palácio, para ser formado na lei, para ser um homem do rei. E outro homem também que não se deixou corromper, não encheu os olhos com riqueza, manteve a postura de filho de Deus, manteve a postura de homem obediente, de homem orante, de homem que ama verdadeiramente a Deus, e foi liberto de tantas coisas. Foi liberto da boca do leão. Os 3 rapazes que foram com ele, passaram pela mesma formação que ele, foram libertos da fogueira de fogo ardente, porque não se dobraram, não se dobraram ao mundo, não adoraram ao mundo, mas se mantiveram firmes na sua fé, adorando ao Deus que pode todas as coisas. Homens ornados da justiça divina, homens que atraíram a presença do Senhor, homens que foram libertos por Deus, porque Deus ouviu o clamor do justo e foi em socorro daquele homem. E hoje,
por ser um dia tão especial, né, que o dia 15 de setembro é dedicado a Nossa Senhora das Dores, vamos falar de uma mulher também, que na ladainha de Nossa Senhora, tem um dos títulos dela, que é Espelho de Justiça. Espelho de justiça, transparece a justiça. É uma mulher que deu a Deus tudo o que era de direito de Deus, e deu ao próximo o que era de direito ao próximo. Quando o anjo anunciou a Maria, ela disse sim, ela aceitou aquele desafio, a proposta de Deus dela ser a mãe do Salvador, e a partir dali ela entregou toda a vida dela para Deus, sem titubear. A única pergunta que incomodou naquele momento foi como é que aquilo ia acontecer, porque ela não conhecia homem. A sombra do Espírito te cobrirá. Não foi assim a resposta do anjo para ela? Acabou. Sofreu demais, padeceu demais, os sonhos daquela menina de 15 anos, acabou. Ela abraçou a causa de Deus, abraçou a causa da salvação, abraçou a causa da humanidade e deu tudo o que ela tinha para Deus. Ela entregou tudo para Deus. Ela deu a Deus aquilo que é direito. Ela entregou para Deus aquilo que é direito. E nos ensina a ser assim também. Nos ensina. Nós temos tanta dificuldade de entregar para Deus o nosso tempo, gente. Às vezes aqui mesmo. Nós saímos da nossa casa, nós viemos para cá para louvar e para adorar o Senhor. Mas quantas vezes aqui mesmo nós ficamos distraídos? Aqui mesmo nós somos injustos com Deus. Porque nós não nos damos inteiramente a Ele. Mas nós queremos receber tudo isso que está no Salmo 33. Amém? Nós clamamos e queremos que o Senhor nos ouça na hora. Alguém pisa no nosso pé, nós já queremos que se faça justiça. Mas nós temos dificuldade de entregar para Deus aquilo que é direito dEle. Portanto, é preciso, urgentemente, nós olharmos se nós temos sido realmente justos com Deus e com o próximo. Maria entregou tudo de si, tudo, para Deus e para o próximo, né? Porque mesmo carregando o rei na barriga dela, ela parte apressadamente para as montanhas quando ficou sabendo que a prima dela, já idosa, já estava grávida de 6 meses. Tá nem aí, estou grávida, não. Foi servir. Foi dar ao próximo aquilo que é de direito, se cumprindo ali a justiça. Mostrando para nós o que é ser ornados de justiça. Mostrando para nós o que é ser cheia de Deus. O que é ser um espelho de justiça. Que você olha e você sabe que ali está a presença de Deus e a justiça de Deus está ali, ornando aquela pessoa. Para nós encerrarmos para orar, eu vou falar ainda de Malaquias 3, versículo 20, que ele vai falar conosco assim, que o sol da justiça virá, e sobre as suas asas trará todo o bem. Algumas traduções bíblicas vão nos dizer que sobre as suas asas ele trará toda a cura. Ah, meu Deus, meu irmão e minha irmã, se nós queremos e precisamos ser ornados da justiça, nós precisamos nos expor a esse sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o cumprimento perfeito da justiça de Deus. E somente por essa graça, somente expostos ao calor desse sol, é que nós vamos conseguir sermos verdadeiramente ornados dessa justiça. Eu acho tão lindo, né, na igreja, porque o ostensório, a maioria, vem em forma de um sol. E dentro daquele ostensório está o tesouro mais precioso do mundo, que é o corpo e sangue de Jesus, que foi entregue por nós, para que a justiça se cumprisse em nós, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados, para que nós obtivéssemos salvação para nós e para a nossa família.
para que nele nós encontrássemos a paz e a verdadeira justiça, porque ele é o advogado dos advogados, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é sobre esse sol da justiça que nós precisamos nos colocar. É sobre esse sol da justiça, sobre esses raios desse sol, que nós precisamos buscar esse ornamento que nós precisamos para a nossa alma. São os raios que vêm de Jesus, que precisam entrar em nós e arrancar toda sombra de pecado, arrancar tudo aquilo que não provém da vontade de Deus. É olhando para Jesus, é imitando Jesus, que nós vamos aprender a ser verdadeiramente justos. Quantos tribunais são formados hoje, né? Mateus 7, 1, vai falar assim, Jesus ensina: não julgueis, para não condeneis, para não ser, porque da mesma medida que você fizer isso, vai ser feito com você. E por que Jesus nos ensina isso? Porque somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus sabe o que se passa dentro do coração de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que comete suicídio, de uma pessoa que comete algum devaneio. Somente Deus. E nós precisamos ser ornados dessa justiça justamente para não sermos esses juízes injustos, para não participarmos dos tribunais dessa vida, porque nós sabemos muito bem o que um tribunal humano faz. Os primórdios da história já nos contam o que um tribunal humano fez com um inocente, né? Um tribunal montado por Pilatos, Caifás e Anás. Deu ruim, e muito ruim, porque condenaram um inocente. E daí por diante nós sabemos o que a lei, o que a justiça tem representado para nós. O que era para ser, para trazer paz, para produzir vida, para beneficiar aqueles que sofrem. Nós temos visto muito bem o que essa justiça humana tem feito. E a justiça divina não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque Deus, Ele cumpre o que tem que ser cumprido na hora exata. Ele vem no momento certo. E não precisa você achar que Ele não está vendo o que está acontecendo, não. Ele vai cumprir a justiça dele na sua vida. Mas se você também cometeu injustiça, Ele vai cumprir na vida do outro a injustiça que foi cometida. Desde que nós sejamos ornados da justiça, desde que nós tragamos em nós a justiça divina, que nós possamos transparecer essa justiça, aí sim vai ser cumprida em nós aquilo que é promessa de Deus para nós. Amém? Deu para entender? Eu queria mandar um abraço para o pessoal de casa, né, porque eu já entrei assim orando, não os cumprimentei. Que o Senhor os abençoe poderosamente e que a justiça divina se cumpra em todas as áreas da sua vida também, que está aí nos ouvindo e nos acompanhando. E Deus tem muito para fazer aqui e já está fazendo, mas aí também, para você que confia e para você que quer ser ornado dessa justiça. Encerrando, para nós levantarmos e orar. Eu gostaria que ficasse, né, que você entendesse que para ser ornado da justiça de Deus, primeiro nós precisamos conhecer a Deus, saber a quem nós estamos servindo. Depois nós precisamos ter intimidade com Ele, conhecer a palavra dEle, conhecer todas as promessas que Ele tem para nós aqui nesse livro, ó, que é a própria boca dEle falando para nós. Ser obediente, obediente como Maria, obediente como Noé, como Jó, como Daniel e como tantos outros homens e mulheres ornados da justiça divina, como José, pai adotivo de Jesus, homem justo que foi escolhido para criar o sol da justiça. Precisamos ter temor ao Senhor. Lembra lá de Jó? Amar a Deus por aquilo que Ele é. Temer a lei, temer os mandamentos e caminhar em retidão e perfeição, conforme a vontade de Deus. Combater os nossos pecados. Combater, para que os nossos pecados não afastem a justiça divina da nossa vida.
e não arranhe em nós esse ornamento que é a justiça. Amém? Vamos levantar agora e orar. E eu gostaria que você trouxesse ao seu coração agora aquilo que tanto doeu como injustiça. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor agora as injustiças que você já sofreu, as injustiças que você teve dificuldade para perdoar, mas também que você fosse muito sincero consigo mesmo e com Deus, pedindo a Ele perdão pelos momentos em que você não foi justo, que você não foi justo quando você participou dos julgamentos dos outros, quando você apontou, quando você entrou nas redes sociais, né, nesses tribunais montados aí que acusam tanta gente. E quantas vezes a gente tem gosto de entrar lá, curtir, né, ajudar a condenar, a julgar. Eu gostaria que você trouxesse agora ao seu coração e colocasse diante do Senhor o sol da justiça, aquele que traz sobre as suas asas a cura, aquele que traz sobre as suas asas todo o bem, aquele que tem poder para transformar a nossa vida, aquele que tem poder para transformar a nossa história, que tem poder para entrar lá dentro de nós e arrancar tudo aquilo que não pertence a Deus, para nos libertar das arranhaduras do pecado, aquele que tem poder para trazer sobre a nossa vida a libertação, trazer uma vida nova, nos fazer completamente novos diante da presença do Pai. Somente expostos aos raios do sol da justiça é que nós vamos crescer como pessoas, é que nós vamos amadurecer, é que nós vamos poder ser verdadeiramente justos e atrair a presença de Deus para nós, para que, como aqueles homens da Bíblia, quando bate o joelho no chão, quando clama, o Senhor se levanta em favor. O Senhor se levanta em favor. Traga agora ao seu coração, coloque agora diante de Deus, peça ao Senhor agora que Ele venha habitar em ti, como você nunca deixou, porque seus pecados o afastou. Se exponha agora ao sol da justiça. Nós temos tanta facilidade de nos expor ao sol. Como é gostoso bronzear, como é gostoso, não é, gente? Deixar que o sol vai nos tocando, vai nos aquecendo, bronzeando a nossa pele. Vamos deixar agora que o sol da justiça venha bronzear a nossa alma, venha nos ornar agora, venha trazer a verdadeira justiça de Deus sobre nós, fazer de nós agora homens e mulheres ornados, homens e mulheres que por onde passam deixam rastros de céu, homens e mulheres que quando olham para nós percebam, vejam em nós a presença de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. E nós queremos derramar diante do altar do Senhor todas as dores que vieram através de palavras duras de terceiros. Mas coloca mesmo agora. Nós queremos perdoar essas pessoas no poderoso nome de Jesus. Coloca diante do Senhor todas as palavras que vieram acarregadas de maldição sobre a sua vida, todas as traições, as inimizades, aquilo que Satanás levantou para que você fosse injustiçado e doeu, mas o Senhor hoje vem te dizer que Ele vai restituir a tua paz e a tua alegria. Coloca diante do Senhor as vezes que você foi ferido, ferida, no seu local de trabalho, na igreja, na sua casa. Mas quando nós nos ornamos da justiça do Senhor, tudo cai por terra. Toda forma de injustiça feita contra nós sejam agora dissipados diante da presença do Senhor, e é uma realidade, porque dói,
Eu orei 22 anos para que Deus curasse o meu coração com relação a uma dor, onde eu tinha sido injustiçada e eu não tive defesa da terra, mas eu tive defesa do céu. Eu era tão nova, meu Deus, e eu não sabia lidar com aquilo. E hoje eu tenho a graça de dizer: Deus me curou e a justiça foi feita no tempo de Deus. E assim como a justiça foi feita na minha vida, será feita na tua vida, será feita na tua história. Portanto, nós assumimos agora que Satanás não tem poder sobre palavras, sobre atos e ações liberadas contra nós, porque nós assumimos hoje a ornamentação da justiça de Deus em nossa vida e na nossa história. Amém. Peça perdão, assim como a Lili disse, ao Senhor pelas vezes que você injustiçou alguém, que as suas atitudes distorcidas não sejam levadas como peso na vida de nenhuma das pessoas que também foram injustiçadas por você. Mas a visão que Deus me dá é uma visão tão clara, e tem muito tempo que eu não tenho visões assim. Eu consigo ver nitidamente os anjos do Senhor transitando em nosso meio, e são muitos, e eles estão recolhendo algo, e eles estão apresentando a Deus. E eu sei que nesta hora o nosso Redentor, que vivo está, assentado à direita de Deus Pai, que é todo poderoso, está se levantando do seu trono, assim como ele se levantou no dia que mataram Estevão. Jesus se levantou do seu trono e olhou para a terra, e ele está fazendo o mesmo movimento em direção à nossa vida. Portanto, levante o teu braço e comece a glorificar a Deus, porque ele está olhando para você. É um tempo novo, é um tempo novo, e eu quero dizer aos meus irmãos anjos: sejam bem-vindos neste lugar. Voem, transitem neste lugar. Eu quero dizer a vocês, os anjos que estão aqui, os nossos anjos da guarda, as dominações, as potestades, os serafins, os querubins que estão no nosso meio, os tronos, nós amamos vocês, e obrigada por levarem a nossa oração ao nosso Deus amado, doce e fiel. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque a justiça será feita. Obrigada, Jesus, porque a maior justiça somos nós não perdermos a nossa fé. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Levante os seus braços e pense. Obrigada, Jesus. Habita entre nós. Habita entre nós. Com teu Santo Espírito, Senhor. Cante alto. Habita entre nós, com teu Santo Espírito. Entre na justiça de Deus. Permita-me tocar na orla do teu manto e ser curado. Permita-me tocar, declare. Permita-me tocar na orla do teu manto e ser sarado. Levante o seu braço e a sua voz e cante: habita entre nós. Habita entre nós, com teu Santo Espírito, Senhor. Ele vem e traz justiça. Habita entre nós, com teu Santo Espírito, Senhor. Permita-me tocar, permita-me tocar Na orla do seu manto, na orla do teu manto e ser curado. e ser curado.
Canta isso com força. Permita-me tocar na orla do seu manto e ser sarado. Permita-me tocar na orla do seu manto e ser sarado. Oh, aleluia! Permita-me entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade e adoração. Permita-me entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade e adoração. Cante, permita-me entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade e adoração. Permita-me entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade e adoração. Tudo que nós queremos nesta noite, Senhor, é entrar nos teus jardins celestiais e brincar como crianças curadas, porque nós sabemos que nenhum peso dessa terra mudará a tua palavra em direção à nossa vida. Seja ornado pela justiça de Deus, seja ornado pela justiça de Deus. Você que foi traído no seu casamento, no seu namoro, e que se sentiu tão injustiçado. Você que foi traído pelos seus familiares, pelos seus amigos de trabalho, que também se sentiu tão injustiçado. Eis que o Senhor, Ele vem agora tocar a cada um de nós. Ô Léo, repete novamente, desde o permita-me tocar na orla do teu manto até o final. Nós queremos tocar na orla do manto do Senhor. E nós queremos ser curados, sarados e libertos em nome de Jesus. Permita-me tocar na orla do seu manto E ser curado. Oh, aleluia, aleluia. Permita-me tocar na orla do teu manto. Permita-me tocar na orla do teu manto. Ser sarado. E ser sarado. Aleluia. Permita-me entrar O Santo do Santo. no lugar de intimidade. No lugar de intimidade e adoração. Permita-me entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade e adoração. Permita-me entrar, Aleluia. no Santo dos Santos, no lugar de intimidade, adoração, adoração. Permita-me entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade, adoração. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendita seja a tua gloriosa presença. Bendita seja as libertações que o Senhor está fazendo em nosso meio e fará. Bendito seja, Senhor Jesus, a tua benevolência para conosco. Adorado e exaltado sejas tu, agora e para sempre. Aplauda o Senhor. Força! Força! Força, 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 força! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. Aleluia.